bem? Estamos de volta com mais um programa da nossa coluna no canal História Atual. E antes de começar, eu gostaria de pedir a você para se inscrever no nosso canal, dar um like, compartilhar a nossa programação. Todos os domingos nós estamos aqui conversando sobre uma temática e compartilhando com você a nossa opinião. Essa semana foi recheada de notícias, não só na política, em torno dos possíveis candidatos às eleições presidenciais de 2022, mas tivemos um destaque especial que envolve o Enem, que está ocorrendo, a primeira etapa neste final de semana. Dois pontos chamaram a atenção nos últimos dias. O primeiro foi a renúncia de um número significativo de técnicos do INEP que denunciaram assédio, denunciaram interferência do governo federal junto à equipe que elabora, que organiza o exame nacional. Isso causou um constrangimento, uma desconfiança muito grande, tanto das pessoas, dos alunos e alunas que se inscreveram, como a sociedade em geral. É inaceitável que qualquer governo interfira no exame nacional. Haja vista nós termos uma equipe técnica profissional, competente, que elabora todo esse processo. E repercutiu também na imprensa, nos meios de comunicação, nas redes sociais, a fala do presidente, quando o mesmo afirmou que o Enem agora está com a cara do governo. Isso dá a entender claramente que o governo realmente interferiu na elaboração das provas, exigindo que houvesse mudanças em algumas questões que desagradava o governo. Desconhecemos, em anos anteriores, desde a criação do Enem, qualquer governo que tivesse uma postura dessa, de interferir no processo de elaboração da prova. O Enem já se constitui numa grande estrutura, num grande processo de acesso de estudantes ao ensino superior e está entre os 3, 4 maiores exames do mundo, conforme o cientista político Daniel Cara em entrevista ao DCM-TV. O Enem, na prática, é hoje o melhor processo de seleção de estudantes da história do Brasil e, na prática, é hoje o terceiro maior do mundo. Pode ser que se torne quarto, a depender de como evoluam as coisas na Índia para o futuro, mas, concretamente, hoje é o terceiro maior exame do mundo. Ele perde para o exame americano e para o exame chinês. As denúncias são graves e exigem que a sociedade discuta, abra um debate em torno da questão para que possa garantir efetivamente a autonomia do INEP frente a governos, para que não se venha a repetir esse tipo de atitude por quem quer que seja. As matérias veiculadas nas redes sociais, nos jornais, na televisão, mostram o total desrespeito à entidade e à equipe de profissionais que trabalham na organização do processo. Se já não bastasse o caráter negacionista desse governo, agora vem a tentativa de um revisionismo histórico. Isso porque a preocupação do governo em mudar questões que tratavam ou que tratam de conteúdos sociopolíticos, socioeconômicos, história recente do país, especificamente nos últimos 50 anos,
é uma tentativa de negar fatos, impedir que os estudantes possam ter acesso a questões com conteúdos críticos sobre a nossa história, a política, a economia, sociedade, cultura, sem falar na tentativa do silenciamento, do apagamento de personagens importantes para a nossa história. Mas por que o Enem teria agora a cara do governo? Não é difícil entender. Primeiro, porque esse governo é marcado por escândalos. Então, ao se aproximar o exame nacional, não era de se estranhar que mais um escândalo viesse à tona. A interferência do governo no processo de seleção. E o escândalo não está apenas na interferência junto ao INEP. Está na prática do assédio. Você colocar a Polícia Federal dentro de um órgão que elabora e organiza um processo seletivo de acesso às universidades, o que justifica isso? Não é papel da Polícia Federal interferir em assuntos que não lhe cabem. Não tem absolutamente nada a ver a presença de um policial federal numa entidade, num órgão como o INEP. Do mesmo jeito, a lista de indicados do governo, através do ministro da Educação, para ter acesso às provas. Foi isso que nós vimos em várias reportagens, uma lista de pessoas que não estão dentro, que não fazem parte da equipe técnica, ter acesso ou que teria acesso ao conteúdo das provas. Percebendo isso, vendo essa postura, não fica difícil entender por que esse governo quer acabar com a estabilidade do serviço público. Nós já discutimos em outras ocasiões. É fácil imaginar por que querem acabar. Sem estabilidade do emprego, esses servidores não teriam forças para impedir tal agressão. E olhe que mesmo tendo estabilidade, eles ainda sofreram todo tipo de assédio. Imagine se não tivesse. Se esses profissionais não tivessem autonomia, não tivessem estabilidade, quem estaria no lugar deles seriam os indicados daqueles que defendem a PEC da rachadinha e que defendem a escola sem partido. Isso porque o fim da estabilidade, como está previsto na PEC, faz com que os profissionais, os técnicos, não possam desenvolver o seu trabalho com autonomia. Eles terão sempre que estar preso a um padrinho. E eles vão fazer dentro dos órgãos públicos aquilo que os seus padrinhos determinarem. Por isso que a PEC da rachadinha ela é extremamente negativa para o serviço público. E uma vez tendo a equipe técnica por indicação política, o exame nacional passaria a ser realizado, as questões passariam a ser realizadas, elaboradas, a partir dos interesses do inquilino do Palácio do Planalto. Podemos ainda indicar, para confirmar por que o Enem é a cara do governo, as estatísticas do Enem de 2021. Foi o Enem mais excludente da história. Não só pelo número reduzido de inscritos, que somam 4 milhões. O menor número
desde 2007. Mas também pela redução do número de pretos, pardos e indígenas, que atinge o percentual de mais de 50% em comparação ao último exame. Então não fica difícil entender por que o Enem 2021 é a cara do governo. Porque esse é um governo da exclusão. Esse é o governo do assédio. Esse é o governo do desserviço. Esse é o governo da perseguição ao servidor público. Por isso que o presidente afirmou categoricamente: esse Enem é a cara do governo. Você tem toda a razão. O Enem da exclusão. Mas eu digo aos estudantes, não deixem de fazer. Lutem contra tudo isso. O Enem é nosso. O Enem é do trabalhador, da trabalhadora. E é através dele que nós temos acesso às boas universidades do Brasil. Não deixem. Lutemos pelo ensino público, lutemos pelo Enem, lutemos contra qualquer tipo de intervenção, de autoritarismo de qualquer governo. E a você que está nos assistindo, participe. Dê sugestões, mas se inscreva no canal. Dê a sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço e até o próximo domingo.